Ryu acorda e se encontra num lugar cheio de nuvens, com um anjo bem na sua frente. A primeira coisa que o anjo diz é que, bem, ele morreu. Mas a parte boa é que ele não vai pro pós-vida. Resumindo, mais uma vítima daquele maldito caminhão. Então agora, Michael, o anjo, precisa mandar Ryu para outro mundo, onde ele vai recomeçar a vida. Segundo Michael, Ryu não tem nenhuma missão especial ou profecia para cumprir nesse novo mundo. Ele é livre para fazer o que quiser. Ryu diz que só quer viver uma vida tranquila e relaxada, e Michael aprova. Mas antes de enviá-lo, ele dá um panorama básico sobre o novo mundo, um lugar mágico chamado FI, onde cerca de 20% da população consegue usar magia elemental. A afinidade de Ryu é com água. E como ele pediu uma vida sossegada, Michael já providenciou uma casinha simples com kit inicial e uma barreira protetora contra monstros. Dentro do pacote, tem uma casa feita de gelo, comida suficiente para 2 meses e um livro cheio de informações sobre os monstros da região. Bem útil pro futuro, mas por enquanto Ryu quer testar sua magia. Ele sai da casa, grita bola de água e, pá! Uma esfera de água aparece na mão dele. Bem mais fácil do que imaginava. E melhor ainda, ele percebe que consegue conjurar a magia só com o pensamento, sem precisar falar nada. Sabendo disso, ele corre pro banheiro e começa a encher a banheira. Mas logo percebe que só consegue criar água morna. E tomar banho sem água quente. Nem pensar. Ele tenta fazer fogo lá fora, mas não sabe nem por onde começar. Depois de muito tentar, ele desiste e se joga de costas no chão. Aí, olhando pro sol, tem uma ideia. Enche uma bacia com água, começa a resfriá-la e comprimir até formar gelo. Depois de um tempo treinando, consegue moldar o gelo num tipo de lente de aumento, para usar o sol e acender uma fogueira. Com isso, aquece o banho de gelo e consegue finalmente relaxar no fim do primeiro dia. Com essa experiência, ele percebe que também pode aquecer a água diretamente, se aprender a controlar a temperatura. Então pretende treinar isso logo. Na manhã seguinte, enquanto toma café, Ryu começa a pensar no futuro. A comida só vai durar 2 meses, então ele vai ter que caçar em breve. Só que um canivete não vai dar conta dos monstros da floresta. Ele decide treinar magias ofensivas. A primeira tentativa é lançar uma bola de água numa árvore, e dá certo. Mas, convenhamos, uma bolinha d'água não vai fazer muito estrago. Então ele tenta concentrar toda a água num único ponto para criar mais pressão. A ideia é boa, mas na prática, sai só um jato fraco, tipo uma pistola d'água. Ele lembra do que Michael disse: magia é imaginação. Então precisa visualizar claramente o que quer fazer e continuar praticando. Depois de alguns dias treinando sem parar, os jatos de água já estão decentes. Ainda não o suficiente para matar um monstro, mas é um começo. Ele também já consegue criar água quente, o que é ótimo para os banhos, embora ainda falte controle de temperatura. No dia seguinte, decide voltar a treinar magia de gelo. Dessa vez, tenta criar gelo diretamente do ar. É bem difícil, mas com muito esforço, consegue formar gelo do nada, mesmo que demore uns 3 dias úteis. Atacar com gelo ainda é complicado, não sai com a mesma facilidade da água. No geral, o progresso em magias de combate tem sido lento. Mas mesmo assim, ele continua praticando por horas. Até que desmaia no chão por exaustão de mana. Decide parar por hoje. Mas no dia seguinte, assim que a mana se recupera, ele já está de volta ao treino. Essa rotina vira um novo normal de Ryu nas próximas semanas. E, com tanto treino, ele agora consegue criar gelo instantaneamente, finalmente algo que pode usar em combate. Com o estoque de comida acabando, é hora de sair para a floresta e caçar pela primeira vez. Logo de cara, ele encontra pegadas de animal e a segue até um rio. Ali, encontra pedras de isqueiro, flint, que pode usar para fazer fogo com sua espada. Também aproveita para colher ervas de desintoxicação, caso precise. Mas, do nada, escuta um rosnado grave vindo de trás. Quando se vira, dá de cara com um javali menor o encarando. Ryu congela. O javali parte para cima, e Ryu, que nunca teve que lutar pela própria vida antes, entra em pânico e não consegue pensar em nada. Ryu congela de medo, mas desvia no último segundo. Com mais sangue frio, cria uma pista de gelo para fazê-lo escorregar e várias lanças de gelo que matam o bicho na hora. Depois, lê sobre o javali no livro e vê 2 páginas extras sobre dragões e demônios. Resumo: viu um deles? Corre, se der tempo. No dia seguinte, é atacado por um falcão gigante que usa magia de vento. Ryu tenta fugir e se defender com escudos de gelo, mas percebe que não vai escapar. Tenta contra-atacar com jatos d'água, mas o falcão é rápido. Ainda assim, Ryu consegue ferir um dos olhos da criatura, que foge, mas memoriza bem o rosto dele. Enquanto tenta voltar para casa, acaba se perdendo e encontra um lago brilhante, com Dularra no meio, um cavaleiro sem cabeça. A criatura vê Ryu, e isso muda tudo. Com o tempo, Ryu segue treinando, fica bom em cortar pedra com jato d'água, usa lâminas de gelo como ataque e conserva bem seus alimentos.
Mas toda noite ele volta à floresta para treinar com o Dullahan, que parece mais um mestre do que um inimigo. Eles duelam e Ryu sempre perde, mas vai ficando mais forte. Um dia, o Dullahan mostra que também sabe usar magia de água, estende a lâmina da espada com ela, e entrega essa arma para Ryu, sumindo em seguida. Durante outra caçada, o mesmo falcão aparece, só que agora está preto. Evoluiu só para se vingar. O bicho solta cortes de vento que quebram 5 paredes de gelo de uma vez. Ryu entra em pânico, mas tenta se manter calmo. Constrói paredes de gelo enquanto corre e, quando vê uma brecha, lança lanças de gelo, sem sucesso. O falcão dá um grito que anula a magia de Ryu e começa a carregar um ataque. O ar se enche de eletricidade. Um raio é lançado direto nele. Ryu consegue se salvar por pouco, usando um galho como para-raios e pulando pro lado. Mesmo tonto, ainda consegue rebater os ataques do falcão com sua espada de gelo. E graças ao treinamento com o Dullahan, vê uma brecha e acerta um golpe mortal no pescoço do bicho. Ele se aproxima do falcão caído e percebe. O bicho só queria provar que era mais forte, depois de perder o olho. Mas Ryu também se esforçou para crescer. Agora entende esse ciclo. E parte para casa. Mas aí, um dragão aparece. Ryu congela na hora. Ele lembra do livro, dragões são imparáveis. Mas, para surpresa dele, o dragão fala com ele por telepatia e pergunta se viu um falcão preto por ali. Ryu, nervoso, confessa que matou o bicho porque foi atacado. O dragão não fica bravo. Fica, na real, impressionado que um humano conseguiu matar o falcão. O dragão nota a espada que Ryu carrega e reconhece como sendo do Rei das Fadas. Fica curioso sobre como aquele garoto conseguiu algo tão valioso. Eles acabam conversando por horas, até que o dragão precisa ir embora. Antes de partir, agradece a conversa, dizendo que fazia tempo que não falava com alguém assim. Enquanto isso, lá no céu, Michael está revisando a papelada da reencarnação de Ryu e percebe um detalhe que passou batido. Ryu tem uma habilidade oculta chamada Juventude Eterna. E faz 10.000 anos desde que Michael viu alguém com essa habilidade. A última vez foi uma heroína que ele mandou para Fai. Ryu, logo cedo, sai para pescar uns frutos do mar na praia, mas acaba dando de cara com um naufrágio, completando o pacote Robinson Crusoe que ele vive. Ao se aproximar do barco quebrado, encontra um homem caído na areia. Checa o pulso e percebe que a alma do coitado já despavnou desse mundo faz tempo. Logo depois, Ryu repara em outro homem, do outro lado do casco arrebentado. Esse é o Abel, que, por sorte, ainda está respirando. Um pouco do passado. Abel e mais algumas pessoas viajavam nesse barco quando do nada rolou uma tempestade absurda. No meio do caos, um polvo titã apareceu, destruiu o barco em 2 pedaços e todo mundo afundou. O lado bom é que o acidente foi perto da costa, então deu para eles serem arrastados até ali. Ryu carrega Abel, ainda desacordado, até sua casa improvisada e vai cuidar de uns afazeres. Enquanto isso, Abel acorda, abre o olho e não entende onde está. Sai da cabana e dá de cara com um jardim florido e uma trilha de pedra que leva até a floresta, tudo feito pelo próprio Ryu. Ryu aparece do nada, felizão de ver Abel bem, mesmo sem fazer ideia de quem ele é. Abel, por outro lado, se assusta porque não sentiu a presença do cara. Será que Ryu tem alguma habilidade para ficar invisível ou rastrear tudo? Abel fica bolado, mas o que mais incomoda mesmo é ver Ryu vivendo esse cosplay hardcore de ermitão. Ele até quer perguntar se Ryu é algum caipira que nem roupa tem, mas se segura para não estragar o clima logo no primeiro papo. Abel se apresenta direitinho, agradece e supõe que Ryu salvou sua vida. Ryu responde na boa que não fez nada demais, só arrastou ele para dentro de casa. Mas fica sério ao dar a má notícia, todo o resto da galera morreu. Abel manda ele não se culpar, revelando que todo mundo no barco era contrabandista. Ia contar mais coisa, mas o estômago ronca alto. Ryu sugere continuar a fofoca enquanto almoçam. Quando o clima melhora, Abel pergunta, você não tem roupa, não? Ryu explica, bem tranquilo, que não tem como fazer porque não tem linha nem tecido. Abel dá a ideia óbvia, compra numa cidade, ué. Aí percebe que, vivendo igual santo exilado, Ryu não deve ter nenhuma moeda furada. E, para piorar, Abel nem sabe onde estão, só supõe que deve ter cidade por perto. Ryu então explica, não tem cidade nenhuma por ali, por isso vive daquele jeito. Abel quer saber como ele arruma comida. Quando Ryu fala que é mago de água, Abel fica chocado, porque, pelo que sabe, só 50% da galera no centro do reino sabe usar magia. Ryu fica meio chateado, já que o anjo Michael tinha falado para ele que só 20% dominava magia. Se sentiu menos especial na hora. Abel resolve conferir algo. Pede para Ryu levar ele de volta ao navio destruído. Chegando lá, surpresa, não tem mais corpo nenhum. Ryu acha que o mar levou ou algum monstro deu cabo deles. Se Ryu não tivesse salvo Abel, ele teria virado o rango também. Abel agradece de novo, diz que, mesmo sendo estranhos, Ryu já é um amigo de verdade. Abel vasculha o navio, mas não acha o que queria. Então decide mudar os planos.
Vai encontrar os amigos na cidade de Lon, que supõe ficar ao norte. Convida Rio para ser guia, já que tá perdido. Rio, sem saber onde é Lon também, topa mesmo assim e combina de partir no dia seguinte para se preparar. À noite, Rio se despede da vida pacata e Stardew Valley dele. Vai até a floresta para dar um adeus ao Dullahan, a criatura mítica que o treinou. Conta que vai partir, mas promete voltar. Agradece tudo e propõe uma última luta. Os dois caem na porrada de treino. Claro que Dullahan ganha. Na despedida, Dullahan dá um presente de respeito, uma roupa decente de protagonista para tirar Rio do status de mendigo. Na manhã seguinte, Rio, agora estiloso, parte com Abel rumo ao norte, abandonando de vez a vida de ermitão medieval. No caminho, eles trombam com um javali selvagem. Abel se adianta, mesmo sem magia, usa uma técnica com espada, acelera o corpo e atravessa o javali com um golpe só. A floresta parece não ter fim, então eles acampam embaixo de uma árvore enorme. No dia seguinte, seguem viagem e param no lago, onde vem um casal de homens lagarto no momento íntimo. Abel fala para nem chegarem perto, homens lagartos são fortes pra caramba. Então eles desviam pela esquerda. De repente, Rio sente pelo detector que umas criaturas estão vindo. Ele suspeita que os lagartos notaram eles. Abel manda Rio ficar atrás, mas Rio se recusa, sente muitos inimigos se aproximando. Abel acha que sem cajado, Rio não vai fazer nada. Mas quebra a cara. Rio nem precisa de cajado, nem de encantamento. Invoca na hora uns cristais de gelo e lança tudo nos 4 homens lagarto que vinham pra cima, derrota geral em segundos. Abel, boquiaberto, pergunta o que Rio usou. Rio diz que foi só um lancer de água, nada demais. Abel não engole, viu Rio invocar 4 ao mesmo tempo, sendo que sempre ouviu dizer que mago só conjura uma magia de cada vez. Rio desconversa, diz que ele é mago de água, não de vento. Antes de seguir, Rio faz um encantamento para criar água potável. Abel fica intrigado de novo, o feitiço é diferente do que conhece. Rio finge demência e muda de assunto. Enquanto avançam, Abel dá uma moeda para Rio gastar em Lon. É a primeira vez que Rio segura dinheiro nesse mundo, fica radiante. Abel explica que aquela moeda é da moeda real do Reino Knightly, onde Lon fica. Fala também das outras 2 cidades, Ondelo Federation e Império do Oi. Quando Abel menciona do Oi, Rio paralisa. O nome soa esquisito para ele. Pensa que seria bizarro se fosse cidadão de um lugar com esse nome. Por sorte, não é. Eles riem disso e continuam. Logo, Abel vê uma pedra se mexendo. Ataca, mas descobrem que caíram num ninho de golem de pedra. Abel tenta, mas a espada não faz nada. Rio invoca uma pedra de gelo com 10 camadas, explode 2 pedras, repete o processo e vence os golems. No fim, percebem que um golem caído de costas perde poder, tiram vantagem disso. Encontram núcleos mágicos que valem uma boa grana. Pensam em pegar mais, mas veem que os golems estão brigando com as pedras de gelo de Rio, melhor sair de fininho. Mais adiante, encaram outro monstro. Rio acha que é um sapo, Abel crava que é um Bemomoth. Nem dá tempo de brigar, porque vários vivernos chegam voando. Viram que estão num campo de guerra. O Bemomoth não deixa barato, solta magia pra cima dos vivernos e vence. Rio vibra, cada bicho mais louco que o outro. Na fogueira, à noite, Rio tira sarro, fala que esperava Abel lutar com o Bemomoth sozinho. Abel revira os olhos. Eles falam sobre a magia de negação que o Bemomoth usou. Abel só tinha visto isso como armadilha em masmorra. Rio se empolga na hora. Abel revela, a única masmorra do reino fica em Lon, pra onde estão indo. Rio brinca que Abel escondeu essa info. Abel se defende, eu nem sabia que você curtia masmorra. Rio insiste em saber o que mais Abel esconde. Abel pergunta se ele já viu anões e elfos. Rio já sabia, em Lon tem anões fortes pra caramba e só um elfo. Abel fica intrigado com como Rio sabe de tudo. Eles sobem a montanha. Rio avisa que depois do morro tem uma vila humana. Abel estranha. Como você sabe? Rio lembra que foi o dragão quem contou, mas nem tem como explicar isso sem parecer doido. Então manda Abel esquecer. No caminho, um monstro de alto nível aparece. Abel treme nas bases, nem respira direito. Rio salva a pátria, joga carne pro bicho, que engole e vai embora. Abel quase chora de alívio. Eles seguem, desconfiados, aquela área tá estranha, muito bicho forte junto. Dão uma espiada na encosta e vem Viverno devorando outra criatura. Confirmam que o norte é território deles. Abel sugere evitar briga, mas Rio pensa o oposto, melhor atacar agora que estão no chão. Eles entram na luta, vencem alguns, mas chegam mais Viverno voando. Rio derruba tudo com magia, enquanto Abel corre atrás das gemas. No fim, sujos de sangue e rindo, percebem que estão virando uma dupla e tanto.